metade do meu bacon? Nosso segundo dia em Vancouver começou no famoso Timmy's, também conhecido como Tim Hortons. Pegamos um café e o Victor estava apaixonado pelo donut deles, então pedimos um donut com maple para ele. E eu pedi um bagel que eu mais amo, que é o Everything Bagel com cream cheese. Eu super recomendo essa combinação. Depois de terminarmos nosso café da manhã no Tim Hortons, fomos explorar a cidade de Vancouver e pegar o Skytrain para o ponto mais próximo do Aquabus. O dia começou bem nublado e bem chuvoso, e foi nessa hora que eu achei que a gente tinha trazido a chuva e tempestade de Orlando junto com a gente, mas fomos explorar mesmo assim. No pier e vimos o Aquabus lá no fundo do deck, bem comprido, mas não queríamos correr até lá, então decidimos esperar até o próximo vir. Mas durante essa espera, demorou um bom tempo, a gente começou a duvidar se realmente era ali que a gente precisava pegar o nosso Aquabus, apesar de ter visto algo que parecia ser o Aquabus ali, No final, ele acabou chegando, olha ele aqui vindo, e é claro, demorou, e a gente não tinha certeza como que era a aparência dele, a gente acabou descobrindo agora. Para quem não sabe, o Aquabus é um serviço de balsa que funciona como se fosse um ônibus. Você paga uma taxa e ele fica circulando no False Creek a cada 15 minutos. Ele é bem prático para quem quer atravessar ou chegar do outro lado ali do False Creek, sem ter que pegar um ônibus ou utilizar algum transporte terrestre. Nesse dia pegamos um Aquabus bem vazio, tinha no máximo umas 3 a 4 pessoas, e mesmo com a chuva conseguimos ficar bem sequinhos. Ixi, gente, que legal. E agora, por onde a gente vai? Pra cá? Olá, hoje é o nosso segundo dia oficial da nossa viagem para o Canadá, para Vancouver. Estamos aqui já na Granville Island Market, era isso? Não sei se não for esse o nome, eu coloco o nome de novo ali. Mas agora nós vamos explorar o Public Market. A gente acabou de descer do Seabus e é isso, vamos lá. Entramos pela última entrada lá do lado direito do prédio e fomos fazendo o nosso caminho para as áreas mais badaladas. Encontramos bastante produtos frescos à venda, como legumes, frutas, carnes, peixes e muito mais. Conforme fomos andando, encontramos produtos para pronto consumo, que honestamente estava começando a nos abrir o apetite. Uma coisa que Vancouver é bem conhecido é pelo salmão. Gente, salmão é muito fresco. A gente, como eu falei no vídeo anterior, a gente experimentou sashimi de Vancouver e também a gente acabou comendo mais tarde um salmão defumado que estava maravilhoso. Estava muito cedo para almoçar, fomos explorar o lado de fora, encontramos um lugar para aluguel de barcos, que obviamente não iríamos alugar porque não sabemos pilotar barcos. Gente, eu fiquei apaixonada por essa loja, muito boa, muitas coisas aqui. Queria comprar tudo, obviamente. Essa era a nossa segunda vez nessa loja Make. A primeira tinha sido no dia anterior com meu amigo e a noiva dele, só que no caso era a loja que fica ali no Gastown. Essa loja ela reúne itens locais de Vancouver, feitos por artesãos locais, e nessa loja específica encontramos também os itens extras, como essa seção de Sylvanian Families. Depois de comprar mais lembrancinhas ali no Make,
fomos explorar o prédio anexo, que era mais voltado para crianças, com playground, loja de brinquedos e muito mais coisas divertidas, era bem legal lá dentro. E eu acho que eu acabei esquecendo de explicar, mas aqui no Granville Island Market, além do prédio principal com as frutas, verduras e comidas, ele também tem outros edifícios no complexo que você pode ir visitar e explorar. No caso, a gente esqueceu de gravar ali enquanto a gente estava passando, mas tinha uma parte de marcenaria, tinha algumas lojinhas, enfim, várias coisas que você pode ir visitando e entrando. Nesse nosso caminho de explorar ali o complexo e as lojas, nos deparamos com um pedacinho do Brasil em Vancouver, simplesmente uma obra dos gêmeos bem grande na nossa frente. Que orgulho, né? E claro que com toda essa exploração voltamos ao prédio principal, porque estávamos com fome e estava na hora de almoçar. Pegamos um bagel com salmão defumado e cream cheese e uma porção de pad thai. Estava simplesmente uma delícia. Andamos mais um pouco por lá, vimos as gaivotas quase pegarem a comida de muita gente que estava sentada lá fora e decidimos que estava na hora de explorar uma nova área. Parece que ele tá andando sideways. Parece que ele tá broken. Pegamos um ônibus até o Sunset Beach e chegamos na obra do Amazing Laughter, que fica no Morton Park e retrata a imagem do próprio artista em estado de riso profundo. Quer atravessar ali? Atravessar ali? Sim. No meio das bicicletas? Ai, caótico. Após um dia quase que inteiro de chuva, estávamos começando a ver o céu começar a ficar limpo e o sol começar a raiar. Então decidimos andar pelo outro lado do Stanley Park, que ainda não tínhamos visitado. Agora começa uma série de registros que só vai ficando cada vez mais lindo a paisagem de Vancouver, e eu vou mostrando aqui pra vocês enquanto eu explico mais algumas coisas. Enquanto vocês apreciam essa linda paisagem, eu vou contando pra vocês algumas coisas e dicas que tiramos dessa viagem. O primeiro ponto é que Vancouver é uma cidade fantástica, mas um grande ponto pra gente foi a questão do valor das estadias. Não sei se vocês sabem, mas ela é uma das cidades mais caras do mundo e, por consequência, até os hotéis mais simples cobravam uma diária bem salgada. Nossa dica aqui, se você vier para Vancouver sem ter que gastar um preço cheio da alta temporada, é ir no final ou quase no início das temporadas de chuva. Ou seja, mais ou menos ali pro final de setembro, começo de outubro, que você acaba correndo o risco de passar a sua viagem inteira com chuva ou, como no nosso caso, ter a sorte de pegar a maior parte em sol. Né? É um risco que você pode correr para você não ter que pagar um preço tão alto na questão das estadias. Nosso segundo ponto seria na questão do transporte. Apesar de Vancouver ser uma cidade grande, ela não tem um metrô como você encontraria em Nova York ou no Japão. Eles têm o SkyTrain, que cobre muito pouco da cidade, ou também tem a possibilidade de você poder pegar um ônibus. Nós ficamos perto de uma das estações de SkyTrain e andamos ou pegamos ônibus na maior parte do tempo. Como estacionar da cidade é relativamente caro também, optamos por fazer muitas coisas a pé. Mas se você quiser visitar outros pontos turísticos, como por exemplo Capilano Bridge ou Whistler, talvez pegar um carro seja uma boa opção. Outro ponto é que até a filmagem e edição desse vídeo, o Canadá exige visto para entrar. E como nós temos visto americano, pegar o visto canadense foi bem rápido e fácil. No nosso caso, pegamos o ETA, que é uma autorização virtual que você pode pedir online mesmo, preenche o formulário, paga a taxa, que na nossa época acho que estava mais ou menos $8, e dentro de minutos ou até dias eles te enviam um e-mail falando se foi aprovado. No nosso caso, a aprovação chegou literalmente em 5 minutos depois do envio do formulário. E o bom é que ele fica válido por 5 anos, ou se o seu passaporte expira em menos tempo, até o seu passaporte expirar. Na época em que eu estou postando esse vídeo, esse é o sistema atual em funcionamento. Mas sempre verifique se os processos não mudaram antes de planejar sua viagem. E o último ponto que eu queria abordar aqui com vocês foi com relação ao dinheiro. Nós não chegamos a levar dinheiro físico, levamos nossos cartões da Wise. E não é uma publi, tá? Não é nada patrocinado, eu tô falando realmente da minha experiência. Funcionou super bem lá em Vancouver. Praticamente nenhum lugar que fomos exigiu pagamento em dinheiro, mas sempre é bom ter um pouco em mão. Uma dúvida que surgiu quando estávamos pesquisando para ir a Vancouver era a relação da Wise, né? Porque vimos alguns relatos de
cartão que talvez não funcionasse, algumas pessoas passaram perrengue, mas eu acabei descobrindo que se você tem um cartão emitido depois de mais ou menos 2024, 2025, ele deve funcionar bem por lá. Se for antes dessa época, eu recomendo pedir um novo antes de ir para Vancouver. E novamente, no momento em que eu estou filmando e editando esse vídeo, esse é o nosso relato do que funcionou. Pode ser que as coisas mudem? Pode ser. É sempre bom você consultar antes, mas o nosso relato aqui funcionou tudo muito bem com o Wise. Voltando agora para a timeline do vídeo, depois que saímos da Sunset Beach, fomos passar no Best Buy, porque eu tinha conseguido por um milagre comprar a câmera que eu estava de olho, a DJI Osmo Pocket 3. Foi por um milagre mesmo, porque na época eu comprei um mês antes da gente viajar para entregar na Flórida, mas a data foi só sendo postergada para entrega, então eu tive que cancelar o pedido e por muita sorte eu achei no Best Buy de Vancouver a última câmera que eles tinham no estoque. Então eu comprei, fomos buscar e aproveitamos para descansar um pouco no hotel. As filmagens que vocês estão vendo a partir de agora são todas feitas com DJI. Enfim, depois de descansarmos e recarregar as baterias, fomos sair para comer algo bem local, né? O Chipotle, que vocês vão ver agora. Isso é uma brincadeira, tá? Acabamos de jantar. Estamos indo agora andar um pouco. A gente tá pensando em ir num lugar que a gente ainda não foi 2 vezes. A gente vai pro Canada Place, que fica bem perto do nosso hotel. A gente vai lá dar uma andada, gastar um pouco as calorias que a gente consumiu agora. E é isso. Gente, eu tô adorando essa câmera. Eu espero que o som esteja bom também, porque senão eu tô falando sozinha. Gente, a cidade de Vancouver, ela é inexplicavelmente linda. As imagens que a gente tá trazendo aqui pra vocês dos vlogs não fazem jus ao que a gente viu pessoalmente. Nós ficamos encantados pela cidade e já queremos com certeza voltar. As experiências que eu já tive de viagem é como se fosse assim, uma mistura da estética de Nova York, com uma junção dos prédios de Miami, a segurança de andar em Tóquio e também a tranquilidade assim de uma cidade pequena. Eu acho que vocês já sabem onde a gente vai visitar, né? Pela 40ª vez a gente veio pro Canada Place e vocês devem estar me perguntando, Gi, de novo? E eu falo, sim, de novo, porque a gente adorou esse lugar. E apesar de ser, sei lá, nossa 2ª ou 3ª vez andando no Canada Place, foi só nessa visita que eu percebi que no chão tem o nome das cidades e das províncias. Eu achei esse um detalhe muito legal que realmente nas primeiras vezes a gente não viu porque a gente estava focado na paisagem. E como prometido também no vídeo anterior, vamos ver agora os cruzeiros que ficam aqui no porto do Canada Place. Esse navio, ontem a gente veio aqui, dava pra ver do outro lado, agora só dá pra ver isso. Parece que tipo é um prédio que tá aqui. Não parece? Caraca! Eu acabei não filmando para não invadir o espaço das pessoas ali no cruzeiro, mas chegamos ali perto para ter uma noção da dimensão desse cruzeiro comparado com as pessoas e posso dizer que é muito surpreendente. Ainda mais que eu, pessoalmente, nunca fui no cruzeiro antes. Depois de admirarmos o cruzeiro e a paisagem, decidimos voltar para o nosso hotel, dessa vez sem donuts. E eu queria mostrar um pouco para vocês a tranquilidade da cidade em plena sexta-feira às 9 horas da noite. Os meus colegas canadenses realmente tinham nos avisado que as coisas costumam fechar cedo, porque as pessoas costumam dormir cedo também. Eu sei que essa cena do elevador e do quarto já é algo conhecido por vocês, se vocês viram os meus últimos vídeos, mas eu queria também mostrar a entrada agora, o lobby do hotel e também a visão com a câmera nova, né? Vocês veem alguma diferença nas imagens? Eu confesso que assim, editando eu vejo um pouquinho, mas eu ainda não vi completamente as diferenças das duas. Aliás, pensando melhor enquanto eu tô aqui editando o vídeo, eu consigo ver uma grande diferença, assim, que pra mim muda total a qualidade da filmagem, do vídeo, é a questão da estabilidade. Nossa, se você for ver aqui esse shot, por exemplo, andando, você vê assim que tem menos tremedeira, né? Ele fica mais estável e, gente, pra mim isso daqui, ó, é maravilhoso.
encerrando o nosso segundo dia em Vancouver, depois de muito andar, explorar e comer pela cidade. No nosso próximo vídeo tem mais o nosso último dia completo em Vancouver. Então nos vemos lá. Tchau! Estamos começando o nosso último dia oficial aqui em Vancouver. Na verdade, a gente já começou o dia, né? Só que a gente tinha ido encontrar o meu time pro almoço. Aí a gente acabou de deixá-los. Don't hate you.